Olá pessoal, que bom encontrar com vocês aqui para mais um tempo de reflexão e de estudo da palavra do Senhor. Eu espero de coração que o seu Natal tenha sido precioso. Espero que você tenha conseguido cear com os familiares que convivem com você. Espero que você tenha tido ali um momento de espiritualidade, de busca por Deus, de interiorização da mensagem tão especial, da descida de Jesus até a terra, da aproximação dele do nosso coração, e que isto sirva de alimento para o seu coração para o próximo ano. Nós estamos aí há poucos dias da virada do ano, passaremos de 2020 para 2021, e a mensagem de hoje vai nos ajudar certamente a refletirmos sobre algo precioso para o enfrentamento dos dias que virão. Para todo mal, a cura. Esta tem sido a série que nós temos estudado dominicalmente. Este já é o terceiro domingo seguido. Para isso eu quero fazer com vocês uma breve recapitulação de 2020. Da dureza, da dificuldade, das lutas e do sofrimento que todos nós enfrentamos ao longo desse ano. Sem sombra de dúvidas, o ano de 2020 ficará registrado na história como o ano mais difícil da nossa geração. Alguns já dizem que esse é o ano que não há de terminar, a gente não há de se esquecer dele. Tamanhas as proporções de lutas e dificuldades. Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, mais de 7.200.000 pessoas foram infectadas com a Covid-19. Mais de 180.000 pessoas já morreram no nosso país por conta dessa doença. Algumas dessas pessoas morreram inclusive por conta da estrutura de saúde do país colapsada. Tem ideia do que isso significa, gente? E agora, numa segunda onda, praticamente todos os estados indicam o crescimento dessa doença ainda na nossa terra, no nosso país. Dentre as muitas perdas registradas em decorrência da Covid-19, algumas são de valor cultural irreparável. Deixa eu citar algumas perdas que precisam ser lembradas por nós nesta virada de ano. A primeira é a do compositor Aldir Blanc, grande parceiro de João Bosco. Que perda irreparável para a música popular brasileira, não é? O escritor Sérgio Santana, um dos maiores escritores que essa terra já possuiu. A maestrina Naomi Munakata, uma japonesa que veio cedo para o Brasil e que encantou os brasileiros com a sua técnica e com a maneira como ela sempre conduziu os seus corais e as suas orquestras. Também o cartunista Daniel Azulay, que trabalhou durante muitos anos na TV Cultura e embalou a adolescência e infância de alguns de nós. O ator Eduardo Galvão, que participou de inúmeras novelas na Rede Globo. Que perda irreparável. Mais recentemente, a atriz Nissete Bruno, que além de atriz foi um exemplo de esposa ao lado do seu marido, o Paulo Goulart. Eu lembro que a minha família sempre olhou para a família deles como uma família exemplar, modelo. E a gente sempre comentava como é bonito de ver esses dois curtindo a amizade que eles têm, cuidando um do outro. Perdemos há alguns anos o Paulo Goulart e agora, por conta da Covid, a Nissete Bruno. E como não nos lembrar também da perda do Paulinho, do Roupa Nova. Eu que confesso aqui publicamente gostar demais do Roupa Nova e já ter participado de inúmeros shows deles, assistindo, curtindo, cantando. Muitas das músicas que ele cantou e o Roupa Nova continuará cantando foram canções que embalaram momentos especiais da minha vida e certamente foram canções que embalaram os momentos especiais da sua vida também. As inúmeras alterações em nossa rotina de vida também impuseram sobre nós o chamado caos metabólico. Não foi apenas a doença
física propriamente dita, como fruto da contaminação com aquele vírus que gerou problemas. Esse caos metabólico tem sido destacado por alguns cientistas sociais como algo que está fazendo muito mal. E a gente vai perceber isso bem rapidamente quando os efeitos desse caos vierem à tona. São responsáveis por esse caos o ostracismo, essa vida enclausurada dentro de casa, sem tomar sol, que gera falta de vitamina D dentro do corpo. Em segundo lugar, o sedentarismo, que gera problemas circulatórios, cardíacos e pulmonares. Em terceiro lugar, a obesidade. Quanta gente não engordou nessa pandemia, né? Subiram uns quilinhos aí na balança, e isso acaba abrindo portas para diabetes e para outras cardiopatias. Também destacamos aí como responsável por esse caos metabólico a tecnopatia, que é o uso excessivo de equipamentos eletrônicos. Gente navegando na internet, gente brincando em videogames, tudo isso para poder de alguma forma aplacar o sofrimento do nosso coração. Essa tecnopatia estimula o estresse, a angústia, a ansiedade. Uma outra causa desse caos metabólico é a insônia. À medida em que a gente não vai dormindo bem, as pessoas vão ficando mais irritadas umas com as outras, mais briguentas, mais chatas, menos compreensivas, menos pacientes. E por fim, a infodemia, adoecimento psíquico por conta do acúmulo de informações. Foi exatamente isso que aconteceu com muita gente, né? E a gente percebeu isso. Dentro de casa, angustiados, a gente não parava de colher informações, a gente não parava de assistir os jornais, a gente queria uma notícia atrás da outra. E esse excesso, esse acúmulo de informações trouxe muita psicose para muita gente, trouxe muito pânico, trouxe muita ansiedade. E dessa forma, a Covid gerou também problemas paralelos na vida de muitos de nós. Mas os impactos da Covid-19 extrapolaram as fronteiras da saúde, afetando também drasticamente outras áreas da sociedade brasileira. Alguns números alarmantes: 716 mil empresas fecharam as suas portas desde que a pandemia iniciou. Você prestou atenção nesse número? 716 mil empresas fecharam, não tiveram condições de manter os seus funcionários, a sua atividade, o seu comércio. Tudo ficou inviável diante da ausência de vendas, da ausência de pessoas nas ruas e da falta de circulação do dinheiro no mercado. O número de desempregados no Brasil chegou a 14,4% da população. Um número que é recorde desde o surgimento do IBGE no Brasil. Também as nossas crianças, que acabaram ficando cerca de 9 meses sem frequentarem presencialmente as escolas. A gente não consegue imaginar o tamanho do prejuízo que isso vai gerar nos nossos filhos. O quanto isso não vai lesar a experiência que eles deveriam ter na normalidade da vida. E por fim, 615 bilhões foram gastos pelo governo com medidas emergenciais e renúncia de receitas vindas do povo. 615 bilhões para um país normal já faz falta. Para um país como o nosso, que já padece tanto na educação, na saúde, na infraestrutura, é um rombo ainda maior. Dessa forma, nós chegamos ao final de 2020, aguardando ansiosamente, e para toda espécie de mal, a cura. Nós precisamos urgentemente de uma cura. Nós precisamos de uma solução, não apenas para a Covid-19, não apenas para aqueles que estão dentro dos hospitais, não apenas para aqueles que estão dentro da UTI,
não apenas para aqueles que estão sofrendo com os seus familiares em condições como essas. Nós estamos precisando ansiosamente de uma cura para todo o mal, de uma cura para a economia, de uma cura para a sociedade, de uma cura para os relacionamentos. Essa é a palavra-chave para a nossa virada de ano. A palavra é a palavra cura. É exatamente por isso que nós temos estudado o texto de Lucas, capítulos 4 e 5. Um trecho do evangelho, desse evangelista, onde Jesus realiza algumas curas espetaculares, extraordinárias. No capítulo 4, nós temos as primeiras curas realizadas por Jesus como curas físicas. Jesus se desdobra e estende as suas mãos na direção de pessoas que padeciam no seu corpo. Um sofrimento visível, um sofrimento escancarado. E foi extraordinário ver como Jesus se importou com essas pessoas e manifestou um poder desconhecido na história através de qualquer outro homem. Essas curas feitas por Jesus, segundo Lucas capítulo 4, apontavam para a sua divindade, para o fato de que ele não era um homem qualquer. Apontavam também para a sua graça maravilhosa, para a ternura do seu coração, que o levava a um movimento de compadecimento na direção daqueles que sofriam. E também revelava o seu infinito poder. Poder que não pôde e não pode ser resistido por absolutamente ninguém. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que não pode ser detido por nenhum tipo de doença, por nenhum tipo de enfermidade. Em seguida nós vimos como Jesus realizou algumas curas de ordem emocional. Nós vimos isso em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Especificamente nesse episódio, Jesus percebe algo que muitas pessoas não conseguiram perceber. Pescadores voltando de uma noite inteira de trabalho com as redes vazias. E eles, decepcionados, cabisbaixos, estavam lavando as redes, pensando como é que a gente vai voltar para casa. O que a gente vai contar para os nossos familiares? Como é que nós vamos pagar as nossas contas? Como é que nós ofereceremos alimento para quem convive com a gente dentro de casa? E Jesus percebe essa dor, Jesus percebe esse problema, e ele vai ao encontro dessa necessidade emocional, não perceptível aos olhos de muitas pessoas. Essas curas realizadas no coração dos pescadores apontavam para a sensibilidade de Jesus, para o fato de que ele percebe o que ninguém mais percebe, e ele se preocupa com aquilo que ninguém mais se preocupa. Como é bom descobrir isso numa época e num ano como esse. Também essas curas apontavam para a sua autoridade. Jesus não apenas curou o interior daqueles homens, mas nesse episódio ele fez com que peixes fossem levados até as redes daqueles homens. Com isso, Jesus demonstra um poder sobre a própria natureza. Não são apenas os problemas físicos e adoecedores que são detidos por Jesus. Toda a natureza está debaixo do controle das suas mãos. Isso é maravilhoso. E por fim, nessa cura emocional realizada por Jesus, ou nessas curas emocionais realizadas por Jesus, nós percebemos o destaque para o seu senhorio. Ele diz para aqueles homens: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Eu quero que vocês se engajem na minha obra. Eu quero que vocês sigam as minhas orientações. Eu quero que vocês encontrem com as mesmas pessoas que eu tenho encontrado, a fim de liberar sobre elas o mesmo bem que eu tenho liberado na vida de vocês. Hoje, na sequência do texto de Lucas, nós veremos Jesus realizando uma cura diferente. Não apenas uma cura física, não apenas uma cura emocional, mas uma cura que possuía também um caráter de cunho social.
Acompanhe a leitura comigo de Lucas 5, de 12 a 16. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Para a gente entender a profundidade, a grandeza e o caráter extraordinário dessa cura realizada por Jesus, a gente precisa entender primeiro o que significava a lepra no tempo de Jesus. A lepra no tempo de Jesus era uma das doenças mais graves, considerada humanamente incurável. Ninguém naquele tempo, nenhum dos médicos conhecidos naquela época, nem mesmo o médico que escreve essa história, o evangelista Lucas, possuíam respostas, alternativas e curas para essa enfermidade tão danosa. Os sintomas mais comuns descritos no livro de Levítico, no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 13, eram pelos brancos na pele e algumas erupções cutâneas. Quando alguém percebia alguns desses sintomas, imediatamente eles entravam em quarentena, imediatamente eles se distanciavam dos familiares, imediatamente eles ficavam impedidos de tocar qualquer outra coisa, porque ficavam sob a observação do sacerdote, a fim de que ele diagnosticasse no tempo certo a doença ou a ausência dessa doença. Quando a lepra era constatada, o doente então era definitivamente banido da sociedade, de tal forma que a lepra não era apenas uma doença física, ela trazia consigo também as dores de quem padece emocionalmente e as dores de quem padece socialmente. Assim que o sacerdote constatava a doença, ele saía de casa correndo com algumas das suas poucas mudas de roupa na mão, gritando por todos os cantos: leproso, 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 para que ninguém se aproximasse dele. Ele não podia tocar em nenhum lugar, ele não podia tocar em nenhuma pessoa, porque se assim fizesse, esses lugares, essas coisas e pessoas ficariam tornados impuros. Ele passava a viver num leprosário fora do arraial, longe dos seus familiares, longe dos seus amigos, longe das notícias, longe do centro onde aconteciam todas as coisas. Ali ele rasgava suas roupas em sinal da sua imundícia. Ele colocava sinos ao redor do corpo para que todos o percebessem quando ele passava. Ele não podia mais frequentar a sinagoga, pois era considerado também espiritualmente impuro. Você consegue imaginar as dores de quem padecia desse problema e dessa doença? Se por um lado essas pessoas perdiam a sensibilidade e não tinham mais a dor física, e por isso eles perdiam alguns membros do corpo, de tanto batê-los nos cantos da casa e da cidade, por outro lado, a alma deles doía, por não poderem mais conviver com as pessoas a quem eles amavam,
por não poder mais participar das festas, por não poder mais encontrar com os outros, e por ser visto pelos passantes sempre como alguém digno de dó, como alguém digno de sentimentos horripilantes. Como isso não fragiliza a alma, como isso não detona o edifício das nossas emoções e faz com que a gente se sinta profundamente mal. Essa era a lepra nos dias de Jesus. Mas como é a lepra nos dias de hoje? Enquanto doença física é chamada de hanseníase e possui tratamento e cura, diferente daquela época, hoje em dia, a ciência avançou pela graça de Deus, pela ação do Espírito de Deus, e então nós temos medicação, nós temos tratamento, e aqueles que iniciam o tratamento da hanseníase logo no começo, podem inclusive alcançar a cura desse problema. Isso é extraordinário, isso é uma bênção de Deus para os dias contemporâneos. Mas enquanto doença social, ela é amplamente encontrada e continua trazendo dor a muita gente. Embora não existam mais leprosos fisicamente, causando escárnio aos nossos olhos no meio das ruas, existe muita gente que pode ser tida e tem sido tida como leprosa por conta de outras características da sua própria vida. Quem são os leprosos contemporâneos? Quem são aqueles que nos causam nojo? Quem são aqueles de quem a gente se esconde? Quem são aqueles sobre os quais a gente não quer nem conversar, sobre quem a gente vira o rosto na hora e no dia em que os encontramos? Em primeiro lugar, os miseráveis que vivem abaixo da linha da pobreza. Os miseráveis que vivem abaixo da linha da pobreza. E quando a gente fala de miserabilidade, nós que vivemos em Sorocaba, numa das cidades mais ricas do país, definitivamente não sabemos o que isso significa. Definitivamente. Se nós não nos exercitamos para sair desse lugar, para visitar lugares realmente pobres, realmente abaixo da linha da pobreza, onde as pessoas morrem de fome, a gente não sabe. Definitivamente não. Segundo o IBGE, 51,7 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Você sabe o que isso significa? Que 24,7% da população é miserável no nosso país, tornando esse número um pouquinho mais próximo da gente. Uma em cada 4 pessoas do nosso país é miserável e vive com menos de R$400 por mês, advindos de esmola, advindos muitas vezes de pequenos furtos, para ter o que beber, para ter o que comer. Essas pessoas são consideradas hoje leprosos contemporâneos, gente de quem a gente muitas vezes esconde o rosto, e gente sobre as quais a gente não gosta muito de conversar, porque isso gera desconforto na hora que a gente senta na mesa de um bom restaurante para provar uma bela de uma refeição. Em segundo lugar, os toxicodependentes que são desacreditados nas ruas da cidade. É muito curioso como às vezes as pessoas criticam
as cracolândias da vida, as cracolândias de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba e de outras cidades do nosso país, como se a única coisa a ser feita é varrer esse tipo de gente para debaixo do tapete ou para o fundo de algumas valas, para que eles morram longe das nossas vistas. Os toxicodependentes são como leprosos nos dias de hoje. São como gente sobre as quais a gente não quer conversar. Em terceiro lugar, os portadores de deficiências evitados a todo custo. Eu me lembro de um tempo em que a Cibele trabalhava em Vinhedo com alguns portadores de deficiência muito severa, e eu me arrisquei, num dos dias de trabalho dela, a conhecer aquelas crianças. E quando eu entrei naquele lugar e eu vi algumas síndromes que eu só conhecia através de livros e através da internet, eu desabei emocionalmente. Embora consciente intelectualmente de que aquelas coisas e aqueles problemas e aquelas pessoas existiam, vê-las destruiu o edifício das minhas emoções. Como tem sido triste a gente perceber que ainda existem pessoas entrando na justiça e subindo ao próprio STF, pedindo que portadores de deficiência sejam retirados das escolas. Não, a gente não quer vê-los, porque esses portadores de deficiência não fazem bem para os nossos filhos. A grande pergunta é: a presença deles ao lado dos nossos filhos não faz bem àqueles que são portadores de deficiência? Como nós somos arrogantes, como nós somos mesquinhos na maneira de olharmos para alguns que fazem parte desse grupo. Em quarto lugar, os estrangeiros e refugiados ilegais tratados com desdém. A gente às vezes ri quando surge um político dizendo assim: eu vou construir um muro para separar esse país do país vizinho. A gente ri de algo muito sério. A gente ri de uma situação que parece cômica, mas lá no fundo é trágica. Nós queremos ficar fora e à parte daqueles que têm problemas, daqueles que passam fome, daqueles que são injustiçados. A gente não quer compromisso com eles. Em quinto lugar, os índios e afrodescendentes diminuídos pela cor da sua pele no nosso território nacional. E por mais que muita gente não goste de encarar esse tipo de problema, o preconceito racial ainda é um problema muito grave no nosso país. Muito grave. E a gente precisa abrir os olhos para lidar com esse problema, a fim de libertar aqueles que podem ser considerados por isso mesmo leprosos do nosso tempo. Por fim, LGBTs tratados como verdadeiras aberrações humanas. Eu sei, a postura de alguns desses LGBTs, às vezes, na maneira como falam, através da maneira como se vestem, é algo que agride a antiga normalidade que a gente trazia. Mas você consegue se colocar no lugar dessas pessoas e perceber sempre no olhar do outro um olhar de desprezo, um olhar de ódio, um olhar de rancor, um olhar de quem não aprova, um olhar de quem não aceita, um olhar de quem não acolhe. Certamente esses e muitos outros homens e mulheres e muitos outros grupos da nossa sociedade podem sim serem considerados como leprosos no mundo contemporâneo. O que aprendemos com a cura? Com a cura
com a cura daquele leproso por Jesus, em Lucas capítulo 5. Em primeiro lugar, que as impossibilidades humanas não determinam os limites divinos. Guarde isso no seu coração. As impossibilidades humanas não determinam os limites divinos. Olhe comigo o versículo 12, que diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. O encontro de Jesus não foi com um homem que estava num estágio inicial dessa doença. Não foi com um homem que possivelmente teria essa enfermidade tão complicada. Jesus estava se encontrando com alguém que tinha o corpo completamente tomado por essa enfermidade. Ele era alvo de um olhar imensamente estranho por parte das outras pessoas. Ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria conversar com ele. As crianças viviam jogando pedras nele. Ele era motivo de piadas no meio dos mais variados grupos. Aquele homem representava, nesse texto, as impossibilidades humanas. Não existe nada que alguém possa fazer para livrá-lo dessa condição física, emocional e social. Ninguém, nada pode ser feito. As impossibilidades humanas não determinam os limites divinos. Diante de Jesus, a história daquele homem mudou de uma vez por todas. Quais são as impossibilidades que você traz no coração neste final de ano? Por conta de tudo que você vivenciou, por tudo que você viu na economia, por conta de tudo que você testemunhou dentro da sua empresa, na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos. Quais são as impossibilidades que você guarda no coração? A mensagem desse texto vem para nos resgatar a esperança. Não julgue impossível para o próximo ano aquilo que o Senhor pode transformar pelo poder e pela graça que somente Ele tem para nos dar. Em segundo lugar, nós aprendemos com a cura daquele leproso que a súplica daqueles que se prostram perante Jesus nunca será rejeitada. Eu vou repetir, que a súplica daqueles que se prostram perante Jesus nunca será rejeitada. Olhe comigo ainda o versículo 12 que diz: quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, num símbolo de profunda humildade e reconhecimento de que Jesus era o totalmente diferente, o totalmente divino, o totalmente poderoso e cheio de graça. E suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Alguns de nós queremos a manifestação de Jesus. Alguns de nós certamente se alegrariam com a intervenção de Jesus em suas vidas. Mas por outro lado são incapazes de assumirem essa postura. Já faz quanto tempo que você não tem sido convidado por Deus a se render aos pés de Jesus desse jeito? Abrindo mão da sua agenda, abrindo mão do amor pelo dinheiro, abrindo mão dos seus vícios, abrindo mão de absolutamente tudo e dizendo: eu pertenço ao Senhor. E prostrado reconhecer o tamanho de Jesus. O texto fala a respeito de súplica para ser curado. O livro dos Salmos é um livro recheado de expressões de súplica. Em vários momentos os salmistas dizem: Senhor, o que eu espero é isso. Eu preciso da tua intervenção nesse caso, nessa situação, nesse problema. E com isso a gente aprende o quê?
que nós não devemos ocultar aquilo que vai no nosso coração. Se existe algo que nós esperamos que o Senhor faça por nós, esse conteúdo deve estar presente nas nossas súplicas, pela manhã, à tarde, à noite. Suplique ao Senhor, coloque diante dele os teus planos, coloque diante dele os seus sonhos, coloque diante dele as suas necessidades. As súplicas fazem parte da construção da espiritualidade cristã, e Deus deseja ouvir essas orações repletas de pedidos da nossa parte. Mas o pedido feito por esse homem foi um tanto quanto diferente da maneira como a gente costuma fazer os nossos pedidos. Ele diz em sua súplica: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se assim for da tua vontade, se assim estiver bom para os teus planos, que são maiores que os meus, que são melhores que os meus, então o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Nós precisamos resgatar aquelas orações aonde o Senhor é visto como soberano, como aquele que tem o direito de fazer escolhas e de deliberar sobre aquilo que a gente tanto almeja. Hoje em dia existem pessoas afirmando que a gente precisa quase que torcer o braço de Deus para que Ele então faça a nossa vontade. A gente precisa determinar, dizem alguns, aquilo que Deus tem que fazer, porque aí ele não tem como dizer não. Que bobagem. Que coisa mentirosa. Esse leproso era capaz de colocar toda a sua dor, mas submeter a sua vontade à vontade daquele que recebe as suas orações. Em terceiro lugar, nós também aprendemos com a cura daquele leproso que aqueles que recebem o toque de Jesus jamais serão os mesmos. Aqueles que recebem o toque de Jesus jamais serão os mesmos. Veja o versículo 13. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. O toque de Jesus. O toque de Jesus que nesse versículo traz algo de especial. Porque dentro da cultura daquele tempo, um leproso, como eu afirmei há pouco, não podia tocar em ninguém. E ninguém podia se deixar tocar por um leproso, sob o prejuízo de se tornar impuro também. Mas Jesus corajosamente estende a sua mão e toca o impuro. E o milagre acontece. Ele não é contaminado pelo mal, ele não é contaminado pela lepra, mas é ele quem compartilha a vida, é ele quem compartilha a cura, é ele quem torna a pele limpa novamente, é ele quem cura todas as enfermidades interiores que também existiam no coração daquele homem. Não existe ninguém que seja tocado por Jesus que não possa se tornar puro novamente. Quem são as pessoas próximas a você que estão precisando desse toque, dessa renovação? Você é uma dessas pessoas, o seu marido é uma dessas pessoas, a sua esposa é uma dessas pessoas. Não se deixe levar por aquela ideia de que eles não mudam, não tem chance, não tem vez. Basta um toque de Jesus para que aqueles que precisam de transformação a recebam pela graça do Deus eterno. Em quarto lugar, nós aprendemos com a cura daquele leproso que algumas curas feitas por Jesus
não são efetivadas imediatamente. Olha só o versículo 13. Ele diz assim: no mesmo instante em que aquele leproso foi tocado por Jesus, a lepra desapareceu dele. Que extraordinário! De uma hora para outra, um leproso recebendo um toque de Jesus e ficando completamente sarado. Um cego que não via, recebendo um toque de Jesus e sendo imediatamente curado. Uma pessoa possessa por um espírito maligno, sendo tocada por Jesus e imediatamente essa pessoa sendo liberta por Cristo. É impressionante como o poder de Jesus pode realizar obras extraordinárias na vida de uma pessoa da noite para o dia. Da noite para o dia. Jesus pode pegar um coração repleto de rancor e conduzi-lo à prática do perdão imediatamente. Ele pode pegar alguém bravo com determinada pessoa, nutrir novamente o desejo de se aproximar dessa pessoa imediatamente. Jesus pode realizar e realiza curas imediatamente. Mas existiu uma cura aqui que não aconteceu imediatamente. E que cura foi essa? A cura social. Aquele homem, a partir do toque de Jesus, não tinha mais a lepra. Mas ele ainda era rejeitado pela sociedade. Para essa segunda cura, um processo precisou acontecer. Um processo. Algumas das curas que Deus quer realizar na nossa vida não são feitas por Ele imediatamente, como que num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Às vezes Ele decide deliberadamente por nos curar processualmente, ao longo de uma caminhada. E por que é que Ele faz isso? Porque Ele sabe o tempo certo de produzir em nós o caráter de Cristo. Algumas curas que a gente espera acontecer imediatamente não nos fariam bem imediatamente. Mas ao longo de um processo, fazem um bem que nem mesmo os nossos pensamentos mais ousados conseguem alcançar. Em quinto lugar, nós aprendemos também que os milagres de Jesus não devem ser compartilhados fora do tempo. Os milagres de Jesus não devem ser compartilhados fora do tempo. Isso não significa que a gente não deve falar de Jesus a todo tempo, como diz um outro texto das Escrituras. Mas significa tão somente que os milagres são movimentos tão especiais de Deus na nossa vida, que a gente precisa compartilhar com as pessoas certas, apenas no tempo certo. Apenas no tempo certo. Quem sai por aí à torto e direito, tentando mudar a percepção dos outros com relação a Deus, falando das curas, falando dos livramentos, falando das intervenções, às vezes perde a força. Jesus diz no versículo 14 àquele leproso: viu? Não conte nada a ninguém sobre o que aconteceu aqui. Agora não. Não chegou o momento. Não chegou a hora. Por outro lado, quando chega o momento certo de compartilhar com um amigo do trabalho,
de compartilhar com um vizinho, de compartilhar com um parceiro, de compartilhar com um sócio. Nós não devemos nos esquivar, nós não devemos fechar os nossos lábios, nós devemos sim compartilhar como quem passou por uma experiência que é capaz sim de estremecer as bases e as convicções daqueles que ainda não se renderam ao Jesus de Nazaré, que colocou os pés na história. Em sexto lugar, o que nós aprendemos com aquela cura? Que os propósitos de Deus são muito mais completos do que os nossos. No versículo 14, Jesus diz: vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Jesus está pedindo àquele homem que vá até a direção do sacerdote para que o sacerdote determine, segundo a lei, segundo o costume, segundo a tradição, segundo o protocolo, que ele estava curado. Porque esse seria o passo da reintegração social daquele rapaz. Jesus não está cravado, não está com seus olhos cravados simplesmente na cura física. Ele quer aproximar as pessoas. Como é bom saber que Ele se preocupa com isso, não é verdade? Ele se preocupa com os nossos relacionamentos conjugais, Ele quer curar isso. Ele se preocupa com o nosso relacionamento com os nossos filhos, Ele quer curar isso. Ele se preocupa com as nossas amizades, Ele quer curar as amizades que estão quebradas. Ele quer restaurar os vínculos entre aqueles que trabalham juntos, são parceiros, sócios. Ele se preocupa com os nossos relacionamentos. Em sétimo lugar, nós aprendemos também com essa cura que as intervenções divinas devem ser reconhecidas com ofertas de gratidão. Gente, isso aqui é extraordinário, preste atenção. O versículo 15 diz: leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação, e isto servirá como testemunho. Existe uma série de exigências para que essa purificação fosse aceita pelo sacerdote e divulgada para toda a sociedade. A primeira delas era a seguinte: o leproso precisava levar 2 passarinhos até o sacerdote. Um desses passarinhos era sacrificado, ele tinha a sua cabeça arrancada e o seu sangue despejado numa tigela de água. Aquela água, então, chamada de água viva, era movida com sangue. O outro passarinho vivo era mergulhado naquela água e imediatamente retornado às mãos do sacerdote, que aspergia sobre o leproso aquela água 7 vezes. 7 vezes. O que esse ritual nos faz lembrar? Esse ritual nos faz lembrar que alguém precisou morrer numa cruz para que nós levantássemos da água vivos. Um passarinho morre para que o outro tenha vida. Jesus de Nazaré morre numa cruz para que a gente se levante das águas do batismo com uma vida renovada, purificada e pronta para os dias que virão. Você já recebeu algum tipo de cura extraordinária vinda do Senhor? Você já recebeu alguma intervenção maravilhosa? Em 2020 você consegue perceber algo que é digno de gratidão do fundo do seu coração? Que você reconheça isso publicamente, dizendo aos seus amigos: foi Jesus. Eu só estou de pé por causa de Jesus. Eu só estou vivo por causa de Jesus.
Eu só estou com a minha família e com o meu casamento e com os meus filhos por causa de Jesus. Ele levou sobre si a minha culpa para me dar voluntariamente a sua graça, o seu amor e a sua vida. Por fim, nós aprendemos com a cura daquele leproso que relacionamento humano algum deve substituir a comunhão com o Deus de amor. O versículo 16 diz: ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Ora, Jesus tinha uma multidão atrás dele. Jesus tinha tudo para começar a se alimentar da presença das outras pessoas. Ele tinha tudo para se sentir satisfeito com a presença de discípulos. Ele tinha tudo para se sentir satisfeito com os elogios feitos pela multidão, com a sua popularidade crescente. Mas depois dessa cura maravilhosa, ele se isola a fim de encontrar com o Senhor. O distanciamento social nestas festas de final de ano talvez tenham sido o grande presente de Deus para que a gente desfrutasse desses momentos com Ele, extraindo dele e somente dele o conteúdo que ninguém mais tem para oferecer para a nossa vida. Puxa, não vai ter ninguém na minha festa de ano novo. Puxa, vou ter que passar apenas com as pessoas que convivem comigo. Que tal você buscar um lugar ainda mais tranquilo e solitário? O lugar onde você para encontrar com o Criador do universo, a fim de organizar de uma vez por todas o seu mundo interior. Nesta virada de ano, descanse no fato de que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que você possa receber o cuidado integral sobre a sua vida. Ele se preocupa com a sua saúde física, emocional, social, espiritual. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. E não existe nenhuma área da nossa vida descoberta pela graça maravilhosa dele. Nesta virada de ano, também assuma a responsabilidade de se tornar um agente do reino curador de Jesus de Nazaré. Interceda pelas pessoas que padecem por enfermidade. E curiosamente, você que vier a interceder pode se surpreender com o fato de que Deus curará algumas dessas pessoas, para o deleite delas e para a glória do nome dele. Assuma também essa responsabilidade encorajando aqueles que estão desanimados. Quanta gente está padecendo no emocional. Seja você um encorajador. Não seja você o profeta de dias piores. Seja você o profeta da renovação e da transformação prometidas pelo Deus Altíssimo na sua palavra. Acolha os desprezíveis também. Mude o seu olhar. Passe a olhar para os miseráveis de uma outra forma. Passe a olhar para os homossexuais de uma outra forma. Passe a olhar para aqueles que são índios de uma outra forma. Passe a olhar para aqueles que são estrangeiros de uma outra forma. Passe a olhar para aqueles que são dependentes de drogas de uma outra forma. Que o seu olhar e o meu olhar se pareçam mais com o olhar de Jesus. E que o nosso toque sobre essas pessoas seja um toque curador, semelhante à cura realizada
pelo próprio Jesus de Nazaré, no texto que a gente leu hoje. Seja você um agente curador do reino de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Oh Pai, muito obrigado por esta palavra encorajadora. Quando a gente olha para o ano que passou, a gente tende a não ter esperança mais para frente. Mas quando a gente crava os olhos na Tua palavra, nós redimensionamos as nossas expectativas. Nós passamos a fazer parte do processo de cura. E nós passamos a acreditar no fato de que dias melhores virão. Que 2021 seja para cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento um ano extraordinário. Um ano marcado pela redenção. Um ano marcado pela transformação. Um ano marcado pela reviravolta. Um ano marcado pela alegria. Um ano marcado pela cura. Nós assim oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém.